Oi, gente, então boa noite para vocês. Meu nome é Laura, para quem não me conhece ainda. Eu estou aqui hoje no lugar da Carol, porque a Carol, igual eu falei com vocês semana passada, ela teve que resolver algumas coisas, acompanhar algumas pessoas no hospital na semana passada e hoje, né? Só que aí ela me pediu para vir para substituir ela nessa semana. Na semana que vem ela está de volta aí com vocês, então só mais hoje que eu vou ficar por aqui. Mas aí, semana que vem, ela já tá de volta aqui. Beleza? Aí, gente, semana passada, a gente começou falando sobre os ácidos nucleicos, né? A gente falou sobre os ácidos nucleicos, sobre algumas diferenças entre o DNA e o RNA. Vou até passar por isso mais uma vez, né, para a gente reforçar algumas coisas. E a gente falou mais de DNA, né? A gente não falou muito de RNA, para que ele serve, o que ele faz. Então, hoje a gente vai falar disso também. Beleza? Beleza. Aí, gente, eu percebi que tem hora que eu começo a falar muito rápido. Se eu estiver falando muito rápido, me interrompe, fala assim, pelo amor de Deus, para eu falar devagar, porque senão não tem jeito não, viu? E aí, mesma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês não entenderem, vocês podem mandar no chat, vocês podem mandar no... abrir o microfone, falar do jeito que vocês preferirem. O chat que não quer aparecer pra mim, não sei porquê. Semana passada ele apareceu. Ué, que estranho, gente. Ah, agora ele apareceu. Prontinho. Então, gente, o que a gente falou na semana passada, né? Que os ácidos nucleicos, eles são macromoléculas orgânicas que tem dentro de todas as células que a gente conhece, né? Porque eles formam o DNA e o RNA. E a principal função é armazenar e transmitir e fazer material genético naquela célula ter uma função, né? Ele que carrega todo o material genético daquela célula. E aí a gente vai entender um pouco dessas moléculas, né? O que elas fazem, como que elas são formadas, do que elas são formadas, né? Então vamos lá. Primeiro a gente falou a gente tem uma molécula aqui de DNA, né? A gente consegue ver que é uma molécula de DNA por causa dessa dupla fita, quando a gente olha só para essa parte aqui da imagem. E a gente tem as unidades constituintes. Lembra quando a gente falou dos monômeros, né, que são aquelas pequenas unidades que vão se unir em sequência e vão formar os polímeros? Mesma coisa lá nas proteínas, que os aminoácidos eles vão se unir em sequência, eles vão formar um polímero que vai ser a estrutura primária daquela proteína. DNA e RNA é a mesma coisa, os ácidos nucleicos é a mesma coisa. A diferença é que esses polímeros, né, esses monômeros, eles vão chamar de nucleotídeos. Então aí, gente, olha só, vou até colocar um caneta aqui. A gente falou na semana passada, então, que um nucleotídeo ele é formado como? Primeiro, ele tem um grupo fosfato, né? Que é essa bolinha aqui. A gente até representa o P, pelo P por causa do fósforo, né? Aí depois ele vai ter um açúcar que é uma pentose. Uma pentose é um açúcar de 5 carbonos. Então ele vai ter essa pentose aqui. Depois ele vai ter uma base nitrogenada. E essa base nitrogenada ela vai variar bastante. Aí, gente, a diferença do DNA para o RNA é que no DNA a gente tem uma desoxirribose. Então, no cantinho aqui, ó, a gente vai ter um H.
né? Um hidrogênio. A gente não precisa representar, mas a gente vai ter um hidrogênio aqui. Quando a gente está falando da ribose, né, que é do RNA, a gente vai ter um OH aqui. Então, é a única diferença entre esse açúcar. O açúcar do DNA e o açúcar do RNA. A desoxirribose da ribose. Beleza? Aí depois, a gente vai ter essas bases nitrogenadas que vão variar bastante. Então, no DNA, a gente tem a adenina, a citosina, a guanina e a timina. No RNA, a gente tem a mesma coisa, menos a timina, né? Então, a gente tem a adenina, a citosina, a guanina e no lugar da timina, a gente tem a uracila, né? Aí, gente, a gente tem essas bases nitrogenadas, elas são divididas entre, são as purinas, né? E as pirimidinas. A gente falou delas também lá na semana passada, né? Aí, outra coisa que a gente pode chamar atenção. Como que esses monômeros, então, como que cada nucleotídeo vai se ligar um ao outro? Eles vão se ligar dessa forma aqui, ó. O fósforo de um vai ligar no açúcar do outro. Então, olha essa molécula de DNA aqui. O fósforo, aqui, ele está ligando na desoxirribose aqui. Tá vendo? E aí, por aí vai, ó. E essa desoxirribose também está ligada nesse fósforo. E é assim que eles vão se ligar. Beleza? Aí, ó, a gente falou dessa aqui. Aí, quando a gente tem o DNA, a molécula de DNA, a gente faz algumas... A gente fala de algumas coisas, né? Por exemplo, o negócio ficou aqui. Por exemplo, gente, a gente tem aqui as bases complementares. Então, lembra que a gente falou da especificidade das ligações? Uma guanina, ela só vai se ligar a uma citosina. E uma citosina também só vai se ligar a uma guanina. Ela, de nenhuma hipótese, ela vai se ligar a, sei lá, uma timina, ou a uma adenina, ou a outra guanina. A guanina só vai se ligar à citosina. E depois, né, a adenina só vai se ligar à timina. E isso é vice-versa. Quando a gente fala disso, a gente fala que as fitas do DNA, elas são complementares. Porque uma complementa a outra, já que elas só se ligam a uma outra base nitrogenada específica, né? Um nucleotídeo só se liga a outro nucleotídeo específico. Quando a gente sabe as bases nitrogenadas de um lado, a gente automaticamente sabe as bases nitrogenadas do outro lado. Isso é muito bom, porque a gente, as duas fitas, elas não são iguais, né? Elas são complementares, mas elas têm a mesma informação. Vocês concordam que a gente consegue saber, a informação é a mesma, já que se a gente sabe de um lado, a gente automaticamente sabe o que está no outro? Então, a informação não pode ser diferente, né? Porque senão ia ficar um pouco controverso isso, contraditório. Aí, a gente falou também na semana passada dessas ligações entre as bases nitrogenadas. Essas ligações a gente chama de pontes de hidrogênio. Elas são feitas por pontes de hidrogênio. Aí a gente até chamou a atenção, né? Lembra que a gente fez aquele exercício? Que até falei com vocês das cordas, né? Que uniam as bases. Olha só, essas bases, elas são unidas. Essa aqui tá até faltando, né? Vou pegar aqui a caneta. Essa aqui tá até faltando uma ligação aqui. Que essa guanina aqui está se ligando à citosina, ela se liga por 3 ligações de hidrogênio, né? A adenina, ela vai se ligar à timina por 2 ligações de hidrogênio. E aí, por aí vai, né? Porque é a mesma coisa. Aí, a gente também falou que para a gente desfazer uma ligação citosina-guanina, por serem 3
ligações de hidrogênio, a gente precisa de mais energia, não é? Por isso que aquele exercício lá que a gente fez, vocês estão lembrando do exercício, gente? Se eu estiver falando do exercício e vocês não estiverem lembrando, aí também não vai fazer sentido. É um que tinha, de um lado tinha as letras, do outro lado a gente tinha que completar qual letra que era o par. É? Não, esse é um outro. O exercício que a gente fez era aquele Ah, sei. que... Qual que era, tipo, acho que qual quebrava mais fácil, alguma coisa assim, não era? Isso, Ah, sei. isso. Então a gente tinha alguns trechos, né, da molécula de DNA, e eu estava perguntando qual que ia conseguir separar as fitas mais fácil, com menos energia. E aí a gente falou, ó, vai ser o que tiver mais ligações duplas, né? Porque a tripla precisa de mais energia. Aí a gente contou lá, vimos que os que tivessem mais ligações adenina, timina seriam os que iriam se romper mais facilmente. Isso é muito importante a gente saber, porque essa fita do DNA, gente, ela muitas vezes ela é aberta, ela precisa ser aberta. E essas ligações de hidrogênio, elas se desfazem com uma facilidade muito maior do que essas ligações aqui, ó, do fósforo com o açúcar, né? Por quê? Porque essas ligações são ligações covalentes. Essas aqui são ligações de hidrogênio. Então, elas conseguem ser desfeitas de uma forma mais fácil. Isso é importante quando o DNA for duplicar, né? Para ele duplicar, a gente precisa abrir a fita. Para ler o DNA, para ler o que está lá também, precisa abrir a fita, né? Porque senão, como é que vai ler a informação se ele está lá fechado na duplex? Então, aí a gente falou sobre isso, né? Falamos que é importante essa dupla hélice também para manter a hereditariedade, né? Porque quando a gente tem duas fitas, a informação consegue passar para frente sem perder a informação, né? Então a gente consegue passar a informação para frente, ficando a informação lá, a informação continuando lá dentro da célula, né? Aí depois a gente entra para falar do RNA, o famoso RNA. Acaba que muitas vezes a gente fala tanto de DNA, né? A gente fica falando tanto do DNA, porque né, ele acaba chamando mais atenção quando a gente aprende assim, mas o RNA ele tem uma função, gente, importantíssima na célula. Porque o DNA, ele é o que vai ser responsável pela, principalmente, né, pela síntese de proteínas, pela informação da síntese de proteínas, né? A gente vai entender como isso acontece. O RNA, a primeira coisa que a gente fala dele é que ele tem uma fita simples. Então, lá no DNA, que a gente viu que é uma fita dupla, né? São duas fitas que estão pareadas, então elas estão inversas, elas estão lá pareadas, específicas as ligações. O RNA, ele tem uma fita simples. E essa fita simples, então ela não está ligada a uma outra fita, né? Igual ela estaria no DNA. Aí, ele vai ter a adenina, ele vai ter a guanina, a citosina e a timina não, ele vai ter a uracila, né? Então, ele não tem a timina lá e a uracila vai substituir a timina nesse caso, né? Aí, gente, a gente até se engana quando então ele não vai parear as bases dele, né? Ele nunca está pareado. Não, ele pode estar pareado, mas olha só, ele pode dobrar sobre si mesmo. Então, olha só, isso aqui é uma única fita de RNA e ela está dobrada. Ela está dobrada desse jeito e ela está aqui, ó, pareada. Então, a guanina, ela está pareada com a citosina. A adenina, ela está pareada com a uracila. A uracila com a adenina. Então, quando ele vai se dobrar, ele tem que se dobrar de uma forma muito específica, né? Porque esses pares de base, nele mesmo, precisam se encaixar. Ele não conseguiria dobrar, por exemplo, se ele andasse uma coisa para cá, né? Se pegasse essa parte, por exemplo, e andasse um pouquinho para cá, aí a adenina ia ficar na frente da guanina, não ia ligar.
Então, essas dobras que ele faz, né, quando ele faz essas dobras, elas também são muito específicas, por causa desse pareamento de bases que é sempre muito específico. Beleza? Beleza. Aí, gente, a gente tem alguns tipos de RNA. Então, esse slide aqui dá até medo, né? Porque junta tudo que a gente falou de RNA, num slide só, muita informação, mas é por causa das imagens mesmo que eu peguei ele. Então, gente, o RNA, ele tem várias funções, né? Mas a função principal dele, que a gente vai chamar a atenção aqui, vai ser de síntese de proteínas. Então, ele vai ser importantíssimo para isso. Lembra quando vocês estudaram as proteínas, lá nas últimas aulas com a Carol, que ela falou com vocês que as proteínas, gente, eu estou repetindo isso o tempo inteiro, mas é porque faz muito sentido para poder juntar as duas matérias, porque eu acho muito interessante isso, de juntar, que aí as coisas fazem mais sentido, né? Mas que as proteínas são formadas a gente tem os aminoácidos, né, que eles são colocados em sequência, então aminoácidos diferentes, mas eles são colocados em sequência, numa sequência específica, e aí eles vão dar origem à estrutura primária da proteína, não é? E eles são formados em algum lugar e por alguma informação, porque como é que eles vão saber qual ordem que eles têm que estar, como é que eles vão saber qual ordem que eles têm que ser colocados, né? Ninguém adivinha. Então, o que acontece? A gente falou isso no ano passado, que essa informação está nos nossos genes. Então, o que é um gene? É uma sequência de nucleotídeos, está lá no DNA, e essa sequência de nucleotídeos, ela vai, quando ela for codificada, né, lá dentro vai ter uma informação que é de produção de proteína. E qual que é essa informação de produção de proteína? É a ordem que os aminoácidos têm que estar. Porque se a gente sabe a ordem que os aminoácidos têm que estar, a gente sabe qual vai ser a estrutura primária e aí vai acontecer, né? Ela vai se transformar em secundária, depois terciária, e aí a proteína vai conseguir lá ter a função dela. Só que, gente, o DNA, ele tá lá dentro do núcleo da célula. E essa proteína, ela precisa ser produzida, né? Ela vai ser produzida aqui fora. Como é que essa informação que está lá no DNA, ela vai chegar fora do núcleo para poder ela ser, né, para proteína ser produzida? Essa informação precisa chegar de algum jeito. Então, primeiro, a proteína, ela vai ser formada aqui no ribossomo. Vocês lembram do ribossomo? Quem que é? Quem que é? O que o ribossomo faz? O ribossomo vai ser lá que as proteínas vão ser produzidas. Então, é lá que os aminoácidos, eles vão se ligar. Nossa, a bolinha aqui tá linda, né? Mas é lá no ribossomo que os aminoácidos, eles vão ser ligados uns aos outros. E o ribossomo, ele é formado de RNA ribossomal. Então, primeira coisa aqui que o RNA tá. Então, é uma molécula de RNA, né? São moléculas de RNA associadas a outras proteínas. E essa associação, né, vai formar o ribossomo. Então, tá. Então, a gente tem aqui o ribossomo. Então, a gente tem o RNA ribossomal. Depois, vai ter o cara que vai trazer lá do núcleo da célula essa mensagem. Então, vai ser o RNA mensageiro. Aí a gente fala, até vocês podem ver muito em questão, em textos, mRNA, né? Que é de RNA mensageiro. Ribossomal, a mesma coisa, é rRNA. Aí, gente, o que esse cara vai fazer? O que o RNA mensageiro vai fazer? A informação está lá no DNA das células, né? Vocês vão ver isso com mais detalhes em aulas mais para frente, tá? Porque é um processo com muitas etapas. Não vou passar só por cima para dar para ter uma noção. O DNA, ele vai estar lá no núcleo da célula com a informação. O RNA,
ele vai transcrever essa mensagem. Então, a mensagem está lá na língua do DNA, né? E o RNA ele vai transcrever essa mensagem para linguagem que vai ser lida. Então, a linguagem que vai ser lida vai ser a linguagem do RNA. Então, ele vai pegar, vai parear as bases, né, em uma região específica do DNA, para poder ele ser formado, e ele vai ter aquela informação que está lá no DNA, ele vai transcrever ela, tá? Então, ele vai transcrever ela, vai pegar aquela mesma informação, vai ser a mesma informação, e ele vai passar lá para o RNA, né? Vai estar lá. Depois, gente, essa mensagem aqui do RNA, esse RNA mensageiro, com a mensagem dele, vai chegar lá no ribossomo. Lá no ribossomo, os aminoácidos, eles vão ser colocados, né? Só que os aminoácidos, eles estão lá na célula e eles não vão adivinhar que eles têm que chegar lá. O RNA mensageiro não vai sair chamando, né? Como é que o aminoácido vai saber que ele precisa chegar? Ele precisa de alguém para trazer ele. Então, tem o RNA transportador, que é esse aqui. Aí, o RNA transportador, ele vai se ligar ao aminoácido. O aminoácido é essa bolinha azul aqui, tá vendo? Ele vai se ligar ao aminoácido e aí ele vai chegar aqui no ribossomo e vai colocar o aminoácido. Aí depois vai vir o próximo, vai na próxima parte que ele vai ler, né? E aí ele vai colocar a próxima molécula aqui, né? O próximo aminoácido. E aí os aminoácidos vão sendo colocados até essa mensagem, né, do RNA mensageiro terminar de ser lida. Quando essa mensagem terminar de ser lida, aí a gente vai ter a estrutura primária da proteína. Então, vocês viram como que o RNA, ele é super importante para o funcionamento da célula, né? Porque sem ele, a gente não ia ter a gente não ia ter proteínas, né? Como é que a gente ia ter as nossas proteínas se não fosse o RNA? O RNA, a informação ia ficar lá no núcleo e lá ela ia ficar. A informação não ia chegar até o ribossomo para poder ser sintetizado o RNA. Deu para entender, gente? Ô, Laura, deixa eu te perguntar, o núcleo seria, tipo, algo, tipo, sozinho dentro do RNA ou senão ele estaria dentro Seria outra coisa? Não sei se eu tô explicando direito. O núcleo ou o nucleotídeo? Não, é porque você tinha acabado de falar agora sobre o núcleo. Aí, no Tá caso... Pode continuar. Aí, tipo, no caso, o núcleo seria algo sozinho ou seria algo junto com alguma coisa ou não? Eu esqueci de falar do núcleo, né? O que o núcleo é? O núcleo, gente, quando a gente estuda as células têm, né, as organelas delas e todas as partes lá das células. E o núcleo é onde fica armazenado o material genético, o DNA. Então, é uma parte da célula que fica lá o DNA. Beleza? E aí, as outras organelas, elas ficam, né, no citoplasma. As coisas ficam dispersas no citoplasma. Entendeu? Mas o núcleo, ele é essa região da célula, né, que é envolvido por uma membrana. Mas é lá dentro que fica o DNA. Beleza? Deu para entender? Obrigada. Deu sim. Deu? Esqueci de falar, né? Não falei o que o núcleo fazia, mas é uma parte da célula. Aí a gente tem, né? Na célula, a gente tem várias organelas lá. Vocês já tiveram essa aula sobre organelas, sobre célula mesmo? Porque senão é até uma coisa que vale a pena dar uma revisada. Eu ainda não assisti, não, nenhuma dessas. Não? Professor Vemos não. da aula, o sensei Oi? Ana Carolina, o professor que dá aula sem ser a Ana Carolina, ele falou sobre citologia. Falou? Sobre citologia. Tá.
Citologia é o estudo das células. Mas aí eu vou falar isso com a Carol, então, sobre isso, né, que vocês estão falando, porque às vezes vale a pena dar uma revisada. Porque quando a gente fala muito sobre os mecanismos, né, de funcionamento da célula, a gente fala muito sobre os processos que estão acontecendo lá. Ela deve até chegar já ainda nessa parte. Provavelmente, na verdade, ela vai chegar nessa parte daqui a um tempo, né? Porque olha que interessante que a gente está fazendo. A gente está estudando agora as macromoléculas que tem dentro da célula, né? Então a gente estudou várias macromoléculas ao longo dessas últimas semanas, né? E aí, as macromoléculas, elas vão ser as coisas da célula, né? Então, elas vão formar várias estruturas na célula, elas vão estar dentro de outras estruturas na célula. Então, por isso que é tão importante a gente entender, primeiro, de que as coisas são formadas, né? Então, de que essas moléculas são formadas, como que essas coisas são formadas. E depois, vocês vão entender como que as coisas funcionam dentro da célula, né? Então, vocês vão entender como que é o funcionamento da célula. Mas essa aula vocês devem chegar lá ainda. Logo depois, né? Eu não sei como que tá o cronograma, mas assim, eu imagino que deva ser logo em seguida. Porque isso é mais assim, né? Uma introdução a essa parte. E aí depois eles vão entrar e vão falar muito sobre o estudo da célula mesmo. Passou muito rápido a imagem. Então, gente, aqui tem até um exemplo, né, dos 3 tipos de RNA. Então, o mRNA, que é o RNA mensageiro, aí aqui tá até, assim, né, numa escala, que não é a escala ideal, mas assim, aqui tem o núcleo lá da célula, que lá dentro está o DNA. Aí depois, a gente tem aqui, cadê a minha canetinha? Eu achei essa caneta o máximo. Aí a gente tem o RNA mensageiro, que ele veio lá do núcleo, tá vendo? Trazendo a mensagem aqui. Aí a gente tem aqui o ribossomo. Vocês falaram do ribossomo quando vocês aprenderam síntese de proteínas? Isso é da adenina, timina, citosina, guanina? Não, o ribossomo, ele é o que vai ser onde vão ser produzidas as proteínas, tá? Vai ser quem produz as proteínas, na verdade. Adenina, timina, guanina, citosina, essas são as bases nitrogenadas dos ácidos nucleicos. Então, dos nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada. E aí, que são essas, adenina, timina, bacila. E aí, elas vão, não as bases nitrogenadas, né, gente? Os nucleotídeos, eles vão se juntar uns aos outros e eles vão formar uma cadeia poli, porque são muitos nucleotídicos, por causa dos nucleotídeos, né, que são vários nucleotídeos. E eles vão formar essa cadeia polinucleotídica. E aí, a gente tem o ácido nucleico. Separadas. Separadas, mas juntas também, né? Porque assim, gente, a minha coisa falhou, porque apareceu uma mensagem aqui na minha tela que a internet ou deu para escutar. Eu. Deu? É porque às vezes a internet aqui em casa cai e aí apareceu aqui na tela. Mas aí, então aí a gente vai ter os ribossomos, né, que vão ser essas unidades que vão produzir as proteínas, onde as proteínas vão ser produzidas. E aí, tem moléculas de RNA. Então, que eu estou tentando desenhar essas moléculas de RNA aqui, né? Moléculas de RNA que estão associadas a outras proteínas do ribossomo vão formar o ribossomo. E aí esse ribossomo vai produzir as proteínas.
Beleza, gente. É muita informação, né? Porque, ó, a gente falou de DNA, aí a gente falou lá das várias coisas que a gente falou sobre o DNA, que ele armazena a informação genética, que é ele que passa a informação genética para frente. Estou aqui até já fazendo uma revisão rapidona. Mas ele passa a informação genética para frente, né? Porque ele tem uma fita dupla, então ele que vai ser capaz de se duplicar. A gente fala até, gente, que a duplicação do DNA, né? Ela é uma duplicação semiconservativa. Vocês vão ver isso com detalhes na aula de duplicação de DNA. Mas só que é uma duplicação semiconservativa, porque como você tem duas fitas, essas fitas vão se separar e aí elas vão ter a mesma informação, né? Igual a gente falou, só as bases que vão ser, uma vai ser complementar à outra, e aí depois uma outra vai ser formada aqui e uma outra vai ser formada aqui. Então a gente tem, né, duas moléculas depois na duplicação do DNA. Então ele é uma molécula de fita dupla. A gente falou também que o DNA, ó, deixa eu voltar aqui. Ele tem as bases nitrogenadas dele, né? São as mesmas, tirando a timina, né? Exceto a timina, mas são as mesmas do RNA. Aí no RNA a gente tem a diferença de timina para uracila, né? Então, em vez de timina no RNA, a gente tem uracila. A gente falou também do açúcar. Então, que o açúcar no DNA é uma desoxirribose, no RNA é uma ribose. As ligações que a gente tem ligações covalentes, né? Então, o fósforo de o grupo fosfato de um vai se ligar ao açúcar do outro, e a gente vai ter ligações fortes aqui. E ligações de hidrogênio, que são ligações, né? Mas só que não são tão fortes iguais essas ligações aqui, iguais as ligações covalentes. E essas ligações vão manter essas bases variadas, né? Aí a gente falou isso, né? Que a cadeia complementar. Tô só passando para ver se vocês também ficaram com alguma... Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, me para aí, fala aqui. Aí, né, vimos aqui também que o RNA ele pode se dobrar, então ele pode se parear os bases. E outra coisa, gente, que eu queria acrescentar, na verdade, isso foi uma coisa que eu não tô lembrando quem falou isso, mas falou semana passada, chamou atenção para isso, que é que o código genético, ele é universal. Quando a gente está estudando aqui, aí às vezes eu tenho até mania de falar isso, que eu não devia falar isso, né? Mas às vezes eu falo assim, não, porque aí nas nossas células, mas não são só nas nossas células que a gente tem o RNA desse jeito, não é nas nossas células que a gente tem o DNA do jeito que a gente estuda. O DNA e o RNA, eles estão em todas as células, de todos os seres. O código genético, ele é universal, gente. O código genético, ele é o mesmo. Porque, né, quando a gente fala de código, a gente está falando desse código mesmo. Então, é igual a gente fala do alfabeto, né? Nosso alfabeto, ele é nosso código, né? Que a gente vai usar para falar. As palavras também vão ter significado. Quando a gente fala de ácidos nucleicos, é a mesma coisa. A mesma sequência, sempre a mesma sequência de nucleotídeos, né? Aquela mesma sequência de bases nitrogenadas, vai significar a mesma coisa. Tanto aqui dentro das minhas células, quanto dentro das células de uma planta, quanto dentro das células de um fungo. Então, é muito interessante quando a gente pensa nisso, né? Que a informação, ela é lida do mesmo jeito em qualquer célula de qualquer ser vivo. A única coisa que vai variar é o quê? A sequência de nucleotídeos estão, e aí, consequentemente, né? A frequência que os nucleotídeos estão, cada um com a sua base nitrogenada, então cada um vai ter uma informação diferente, mas o código que vai ser lido vai ser o mesmo, porque a gente está falando de o mesmo tipo de molécula, né? Que é o
dos ácidos nucleicos. Então, a gente tem o DNA e o RNA, mas eles são iguais, né? Tanto em todas as células. Isso é uma coisa muito interessante e que é bom a gente saber, né? De prestar bastante atenção nessa parte. Eu já vi questão do Enem perguntando isso. Tem uma questão do Enem, eu não sei de qual ano que é, mas que ela fala exatamente isso. Ela dá um exemplo de alguma coisa com DNA, RNA, e aí fala um tanto de coisa na questão, e a única coisa que a questão quer saber é se o aluno sabe que o código genético, né, que isso é igual para todas as células. O código genético é universal. Um RNA, uma molécula de DNA na minha célula tem a mesma composição química, né, tem a mesma coisa ali do que numa célula de uma planta. A única coisa que vai variar é a informação que está lá. Então, elas não são iguais, né? Mas é o mesmo código. Deu para entender, gente? Ficou claro essa parte? Sim. Eu acho que empolgando de novo, falar um pouco rápido algumas coisas. Ó, então, vou pegar aqui uma. Mas, Quer ver? Oi, pode falar. mas no caso de quando o cromossomo falta uma perninha, no caso que nasce com deficiência, essas coisas. Uhum. Ó, quando o cromossomo falta uma parte dele, aí é um pedaço de DNA, né, que tá faltando ali. Geralmente isso acontece no processo de divisão celular, porque aí na hora que as células se dividem, a meiose vai formar os gametas, às vezes uma parte do cromossomo, ela acontece algum erro, né, e aí fica para trás, ou então não vai, e aí por isso que ela não vai para aquela célula, entendeu? Às vezes acontece, né, de ter mais do número de cromossomos que é o número de cromossomos que deveria ser, né? E aí causar alguns problemas também. Mas aí, isso é uma coisa que é mais... que a gente está falando de uma coisa um pouco maior, né? Porque, assim, quando a gente fala de DNA, a gente está falando de uma coisa menor ainda do que quando a gente está falando de um cromossomo. Porque o cromossomo, ele vai ser, né, aquela molécula de DNA que vai estar lá enrolada, ou, né, mas que ela vai estar lá, quando a gente está falando de divisão celular, né, que ela vai estar lá enrolada, daquele jeito que a gente conhece o cromossomo, é porque ela está lá enroladinha, preparada para divisão. Quando ela está lá dentro da nossa célula, por exemplo, ela está lá toda solta. Isso vocês vão ver com mais detalhe também daqui a um tempo, porque isso é uma parte maior é uma parte maior, né? Mas não macroscópica, ainda é microscópica. Mas é porque a gente está falando no menorzinho ainda, a gente está falando da composição química dos ácidos nucleicos. Mas até, Pedro, que você falou isso, eu lembrei de uma coisa. A gente tem mutações, né? A gente sabe que existem vários tipos de mutações nas células que podem acontecer. E como é que essas mutações acontecem? Quando a gente tem aquelas bases nitrogenadas lá, né, aquela sequência de nucleotídeos, às vezes pode acontecer uma mutação de uma daquelas bases ser trocada. E a informação que era para ser lida, né, que ela ia ser lida especificamente, então a informação vai estar trocada, né? Porque a hora que aquela informação, a hora que o RNA mensageiro levar aquela informação lá para o ribossomo e aquela informação for lida, o que vai acontecer? Não vai ser a informação que deveria ser, né? Porque aconteceu uma mutação, então uma alteração naquela sequência lá, e aquela alteração naquela sequência vai causar um problema muito maior depois, porque lembra que a gente falou que essa sequência é o que vai determinar a sequência de aminoácidos para formar a proteína, e a proteína que vai ter aquela função, né? Atividade celular,
a gente consegue comprometer toda a atividade ali da célula por causa de uma mutação em um pedacinho específico lá daquela molécula de DNA. Aí no Loucura, caso né? Pensar isso. no caso da mutação, a gente usa o quadro de Punnett para tipo, ver a probabilidade que nem olho verde, olho azul, essas coisas. Não, aí é uma outra coisa. Porque mutação é uma coisa que é aleatória, né? A gente não consegue prever mutação. A mutação, ela acontece, mas não é uma coisa que a gente consegue prever. Essa parte do quadro de Punnett que você está falando, ela é uma parte que a gente fala da genética, né? Que a gente vai falar sobre a probabilidade de expressão, né? Daqueles alelos que a gente está trabalhando. Aí isso aí é uma outra parte da genética que a gente entra, que a gente vai precisar de muitos detalhes para falar sobre ela. Está até já entrando no tempo da próxima aula, mas aí também é outra coisa, Pedro. Essa parte aí é questão das expressões, né? Então a gente fala que é uma coisa até menor é um pouco maior do que o gene, mas só que também não é mutação, é uma diferença ali naquela sequência, né? Naquela informação, mas que vai ter uma outra proteína, que vai talvez ter uma outra interação, e essa interação ela vai causar uma expressão diferente. Deu para entender? Não, né? Deu Deu? sim. Ah, que bom. Porque eu fui misturando tanta coisa. É que você me fez 3 perguntas de 3 pontos da matéria, que eles são muito conectados, né? Mas eles também são um pouco distantes. Aí, às vezes, é difícil fazer esse gancho assim tão rápido. Mas depois a gente pode discutir sobre isso, porque essa matéria é muito interessante. Eu gosto muito dessa matéria.